trazendo agora que o presidente Lula sinalizou a aliados que devem insistir na indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal e enviar o nome ao Senado. Messias foi anunciado por Lula para a vaga aberta de Luiz Roberto Barroso, mas o presidente demorou para formalizar a indicação e encaminhar a documentação necessária. A demora, no entanto, não evitou a derrota. Integrantes do governo e aliados de Lula atribuíram o resultado a uma articulação liderada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que defendia o nome de Rodrigo Pacheco. Acompanhamos mais detalhes sobre essa possibilidade no portal metrópolis.com. Inclusive, Felipe, a gente já tinha trazido isso aqui há bastante tempo. O Igor Gadelha entrou ao vivo conosco aqui, logo depois da derrota do Jorge Messias lá no Senado. O Igor entrou aqui com a gente, dizendo que Lula... Isso tudo que a gente vai contar aqui, ó, o Igor já tinha trazido para a gente, que Lula vai sim indicar o nome de Messias mais uma vez, mas isso deve acontecer no próximo mandato, ou seja, tudo vai depender se o presidente Lula ganhar as eleições, vier para o governo Lula 4, e aí sim ele vai indicar o nome de Jorge Messias no ano que vem. Então não vai ficar para agora, não vai ser uma indicação agora, até porque Davi Alcolumbre já deixou claro que não é o momento. Ele não vai precisar falar de novo, o presidente Lula já entendeu que o timing não é o melhor e Davi Alcolumbre já deixou claro. Pessoas próximas ao presidente Lula chegaram a defender que ele escolhesse outro nome para a vaga, mas, como o Igor Gadelha já havia adiantado, Lula indicou que não pretende recuar e deve manter a escolha feita no ano passado. Nos bastidores, o entorno de Lula afirma que ele tem encarado a derrota de Messias como um desrespeito à prerrogativa do presidente da República, prerrogativa de indicar o ministro do STF. O presidente sinalizou que, em uma nova tentativa de aprovar Messias, pretende atuar diretamente nas articulações políticas e participar das negociações para viabilizar o aval do Senado. Segundo apurou Metrópolis, Lula ainda não definiu, porém, quando vai encaminhar novamente essa indicação. Bom, deixa eu falar com o Felipe sobre isso, a gente nem precisa ler mais a matéria, porque isso aqui rende muito debate. Felipe, aqui tem dois lados, o lado do presidente Lula e o lado do Jorge Messias. Pelo lado do presidente Lula, aqui na matéria diz que o presidente Lula quer viabilizar o nome do Jorge Messias mais uma vez e que para isso ele vai na linha de frente, coisa que ele não fez e a gente já sabe que foi um erro grave. O presidente Lula colocou os seus articuladores que já estavam com problema para articular e aprovar projetos do governo no Congresso Nacional. A Gleisi não estava batendo de frente nesse projeto do nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, lembrando que ela era a ministra responsável pela articulação com o Congresso Nacional. Os líderes do governo no Congresso também não estavam ajudando, Zé Guimarães não estava batendo na tecla, Jacques Wagner foi muito criticado por isso também. Então a gente não teve nenhum nome forte colaborando para a aprovação do nome de Jorge Messias dentro do Senado. Isso foi péssimo. E o presidente Lula não se colocou à disposição, não foi atrás, ele mesmo não batalhou por isso, deixou nas mãos de quem não tinha interesse, simples assim. Em um momento, inclusive, que a própria Gleisi estava deixando o Ministério de Relações Institucionais para se dedicar aí à sua campanha ao Senado, ela deixando aí a cadeira e deixando a cadeira neste momento. Lula já disse, então, que na próxima oportunidade, quando ele indicar Jorge Messias, ele vai estar à frente dessa articulação. Para o presidente Lula, isso significa que ele confia em Jorge Messias e significa que ele vai bater nesse nome porque ele confia no nome e porque ele acha que é um desrespeito com o presidente da República e é um desrespeito, como ele diz aqui na matéria, a prerrogativa do presidente Lula de indicar um nome. Esse é um ponto. Agora, se a gente for olhar o lado do Jorge Messias, você imagina, Felipe, se o Jorge Messias é indicado pela segunda vez e na segunda vez ele perde, na segunda vez ele tem o nome reprovado, isso pega muito mal para ele, porque aí ultrapassa os limites da política e vai além, aí vai para o limite da competência. Hoje, o que todo mundo diz, o que todo mundo analisa, é que o Jorge Messias não foi aprovado não pela sua competência, mas por conta de uma briga política.
porque Davi Alcolumbre deixou bem claro que esse não era o momento, porque não houve articulação política e porque a direita bateu pesado, porque era um momento que a direita também queria mostrar poder dentro do Senado Federal. Agora, se o presidente Lula indica o Jorge Messias e o Jorge Messias perde, se ele não é aprovado, é mais uma derrota para o presidente Lula, mas ele vai estar eleito, se eleito, claro, for. Agora, se o Jorge Messias é reprovado pela segunda vez, você imagina como fica o nome de Jorge Messias para entrar ou participar de qualquer cargo no governo. Pega muito mal para ele, Felipe. Fica muito ruim. Então, vai caber ao Jorge Messias também aceitar ou não essa demanda do presidente Lula. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre essa indicação, uma segunda vez, do nome do Jorge Messias no ano que vem, claro, se o presidente Lula for reeleito presidente da República. Murilo, eu acho que é de uma arrogância sem tamanho essa posição do presidente Lula de querer reencaminhar o nome do Messias para o Senado Federal, né? É bom lembrar, ele fala que ele achou um desrespeito à prerrogativa do presidente da República, né, indicar um nome ao Supremo Tribunal Federal, mas é bom lembrar que a Constituição Federal fala exatamente que tem que aprovar o Senado Federal. Então, no meu modo de ver, né, é um desrespeito ao Senado Federal o Lula, em pouco tempo, reencaminhar o nome do Messias. Né? Tem que saber perder nessas horas, tem que saber olhar para dentro e conseguir digerir a derrota. Né? E, pelo visto, o Lula não está conseguindo digerir a resposta em relação a esse assunto. Né? Aí tem duas questões que me coloco aqui. Né? Primeiro é o seguinte, será que o Lula vai arriscar e não vai indicar nenhum nome esse ano e vai deixar para o ano que vem para reencaminhar o nome do Messias com uma nova configuração do Senado Federal, que é uma arrogância também achar que já vai ganhar as eleições, né, desse ano e vai ter mais um ano, e vai ter mais 4 anos de mandato, né? Será que ele vai fazer isso? Né? Ou ele vai apresentar algum nome agora, né, sabendo que o Senado Federal está um momento de conflito, né, institucional com o Poder Executivo, né? O Alcolumbre não fala, né, com Lula, o Alcolumbre não fala, né, com Jacques Wagner, e vai querer indicar um nome agora e depois vai deixar para o ano que vem o nome do Messias, né? São questões que se colocam, né? Agora, o Lula tem que saber ler os sinais, né? A tragédia do Messias estava anunciada desde o ano passado, né? Quando o Alcolumbre brigou publicamente com o presidente Lula em relação à escolha dele do Messias em detrimento do Rodrigo Pacheco. A tragédia estava anunciada, né, quando, no decorrer da ida do Messias ao Senado Federal para falar com cada um dos senadores federais, o Alcolumbre não querer receber o Messias, né? Quando não querer falar com o presidente Lula diretamente na véspera das eleições no Senado Federal, se aprovava ou não o nome do Messias para o Supremo Tribunal Federal. Então a tragédia estava anunciada lá. E o Lula deveria ler, né, esses sinais para poder saber que não era o momento, né, e não era o nome que o Senado Federal queria, né, para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, no modo de ver, Neira, se o Lula mantiver o nome do Messias para o Senado Federal, né, para o Supremo Tribunal Federal, né, e levar esse nome novamente para o Senado Federal, ele tem tudo para perder de novo. Né? Agora, eu não acho, sendo bem sincero, Neila, que isso seria uma demonstração de fracasso, né, técnico, né, e fracasso do nome do Messias em si. Né? O Messias sabe, e a sociedade sabe, que a questão do nome do Messias é muito mais uma questão problemática do ponto de vista político, né, dentro do Senado Federal, do que o ponto de vista da tecnicidade e da capacidade técnica e intelectual dele. Né? O nome do Messias é um nome, né, que subiu vários cargos públicos no decorrer dos últimos anos, é procurador-geral da Fazenda, concursado, tem doutorado na UNB, né, é advogado-geral da União, né, já foi secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, né, do governo Dilma. Né? Então, dificilmente paira no nome do Messias uma dúvida contra a sua respeitabilidade técnica. Né? Então, no meu modo de ver, caso o Lula insista na ação do Messias e o Messias perca novamente, né, dentro do Senado Federal, isso não vai reduzir o nome dele a uma pessoa incapaz juridicamente, né? Mas sim vai reforçar a questão do problema de conflito institucional entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Né? E o Lula, Neila, tem que saber perder. E, pelo visto, o fato de ele querer insistir no nome do Messias mostra claramente que ele não sabe perder. Né? E, no modo de ver,
ao contrário do que ele fala, que é um desrespeito às prerrogativas do Poder Executivo, a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vemos um desrespeito, sim, ao Senado Federal, que reprovou o nome do Messias. Então, Lula tem que saber perder, tem que digerir a derrota, Neila. Bom, a gente continua falando sobre isso, mas eu aproveito para chamar o intervalo para quem está nos assistindo nos canais da LG Channel, na Fast TV. A gente já volta. E programação continua aqui para quem está nos assistindo normalmente no YouTube. A gente continua no mesmo assunto. Vamos continuar falando sobre essa decisão do presidente Lula, que é de manter o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas, como adiantou o colunista aqui do Portal Metrópolis, Igor Gadelha, decisão que não vai ser para agora, deve ser para o próximo mandato do presidente Lula, isso se reeleito for. E aí, Felipe, entra numa seara que é a seguinte: vale a pena esperar um próximo mandato para indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal? Vale a pena perder essa oportunidade de indicar um outro nome neste momento? A gente tem duas opções. A gente não. Infelizmente, eu não tenho essa opção. Quem tem é o presidente Lula. O presidente Lula tem duas opções: esperar o próximo mandato e indicar o advogado-geral da União, ou, ainda neste mandato, indicar um outro nome. Aí vai da avaliação do presidente Lula, né? Aí vai da articulação dele de entender se Davi Alcolumbre e os senadores vão receber este outro nome, este terceiro nome, que não é de Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ainda dá tempo, Felipe, de uma articulação. A gente tem 6 meses aí para uma eleição. Ainda dá tempo, com uma eleição nesse meio, com festa junina nesse meio, campanha eleitoral nesse caminho de 6 meses, ainda dá tempo de indicar um nome, trabalhar esse nome, o presidente Lula caminhar de mãos dadas com essa pessoa, fazer o beijamão dentro do Senado, articular com o Davi Alcolumbre esse segundo nome, para que essa pessoa ainda seja aprovada neste ano, para que o presidente Lula não perca a oportunidade de ter mais uma pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal e, além disso, evitar que o próximo presidente da República indique esse nome. Por quê? O presidente Lula tem que contar que ele pode não ser reeleito. Então, se outra pessoa for eleita, essa pessoa é quem vai indicar o próximo nome. Então, essa é uma oportunidade do presidente Lula manter alguém de confiança dentro do Supremo Tribunal Federal, além dos que lá já estão e que são da confiança dele, como Flávio Dino ou como Cristiano Zanin, que foram os últimos indicados por ele. Então, vale a pena o presidente Lula perder a oportunidade de uma indicação em 2026? Então, duas perguntas que eu te faço. Vale a pena o presidente Lula perder essa oportunidade e ainda dá tempo, em ano eleitoral, nestes 6 meses, do presidente Lula fazer essa articulação e ajudar essa pessoa nesse beijamão no Senado? Neila, essa é uma boa pergunta, né? Eu entendo que essas eleições, né, de outubro vai ser uma incógnita. Ninguém sabe o que vai acontecer. De modo de ver, vai ser parecido com as eleições de 2022, em que o Lula ganhou por menos de 1% dos votos em relação ao Jair Bolsonaro. Essas eleições de 2026 está com cara que vai ser exatamente a mesma coisa, né? Quem falar quem vai ganhar essas eleições tá chutando, tá chutando. Para mim, no meu modo de ver, é jogar a moeda pro alto, 50% de chance para cada um dos candidatos em um momento polarizado, Flávio Bolsonaro ou Lula, né? E o Lula não vai conseguir, né, ter a certeza absoluta se vai conseguir ganhar as eleições e deixar a nomeação para outro mandato dele. Então ele tem sim que exercer sua prerrogativa e apresentar um nome para o Supremo Tribunal Federal ainda esse ano. Agora, qual o nome que não geraria nenhum tipo de atrito no Senado Federal? Aí tem que mudar o perfil das últimas nomeações do Lula, né? O Lula, nas últimas nomeações, ele quis alguém da confiança dele, né? Foi assim com o Zanin, foi assim com o Flávio Dino, né? Ele quis alguém que ele tenha 100% de confiança e que ele pudesse dar uma ligadinha para poder ajudar ele em eventual processo contra ele, né? Essa é a verdade, essa é a verdade. E aí o Senado Federal reprovou um perfil semelhante com o Messias. Então, caso o Lula Felipe, vou te queira ter certeza interromper bem absoluta. rapidinho, só para chamar quem está nos assistindo de volta aqui nos canais LG Channels, na Fast TV, para retomar a nossa programação comigo, para acompanhar o nosso bate-papo. A gente volta falando aqui sobre o ministro da AGU, Jorge Messias,
que pode ser o indicado do presidente Lula, e a gente retoma nosso debate. Desculpa, pode retomar seu raciocínio, Felipe. Então, o Senado Federal, né, ele estava falando, ele reprovou, né, o Messias, porque reprovou o perfil que o Lula vinha indicando para o Supremo Tribunal Federal, né, que era aquela pessoa que o Lula tinha 100% de confiança, né, no caso do Zanin e no caso do Flávio Dino. Então, caso o Lula queira ter certeza que o próximo nome ele vai ser aprovado no Senado Federal, ele tem que mudar o perfil. Então, ou tem que vir alguém como o Rodrigo Pacheco, que teria uma votação expressiva no Senado Federal para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, ou alguém com perfil técnico, né, que transite bem tanto na direita quanto na esquerda, né, mudando completamente o perfil que ele havia indicado anteriormente, né. Então, a única chance do Lula de conseguir aprovar o nome do Senado Federal, no meu modo de ver, vai ser apresentar alguém com perfil técnico, que transite bem e tenha admiração, né, tanto da oposição quanto da base governista, tanto da direita do Flávio Bolsonaro, né, quanto da esquerda do PT, né. Então, o Lula tem que mudar o perfil da indicação dele, caso ele queira ter a certeza que o nome vai passar. Agora, se ele quiser voltar com o nome do Zanin, desculpa, com o nome do Messias, ou apresentar outro nome parecido com o nome do Messias, ele vai perder novamente, né? O Senado Federal mostrou que não vai aceitar um nome que tenha o perfil parecido com o Zanin e o Flávio Dino e o Messias. Então, o Lula tem que ser esperto nesse sentido. E, no modo de ver, ele não pode abrir mão da nomeação desse ano, sob pena de perder as eleições e perder a possibilidade de apresentar um nome ao Supremo Tribunal Federal. Neila. Pois bem, agora a gente está falando do nome do Rodrigo Pacheco, que era o preferido do Davi Alcolumbre, por ser ali parceiro no Senado, um tem indicado o outro e apoiado o outro nas eleições à presidência do Senado Federal, mas o Rodrigo Pacheco já disse que não quer mais, não quer participar disso. O presidente Lula tentou emplacar Rodrigo Pacheco aí a ser o candidato, ou ao menos o pré-candidato ao governo de Minas Gerais. E o Rodrigo Pacheco chegou a mudar de partido, mas ainda está muito devagar nessa participação eleitoral em Minas Gerais. A gente ainda não sabe se o Pacheco, de fato, vai ser esse candidato que vai andar lado a lado com o presidente Lula nas eleições em Minas Gerais, se vai ser o cara que vai subir no palanque do presidente Lula em Minas. Aliás, o estado de Minas está muito nebuloso. As eleições do estado de Minas, por enquanto, ainda estão muito nebulosas e depende muito da questão da pré-candidatura e das eleições presidenciais e da formação das chapas, principalmente da chapa do Flávio Bolsonaro, porque a depender de quem vai ser o vice do Flávio Bolsonaro, vão ser encaminhadas as articulações, os apoios, os aliados e os palanques em Minas Gerais também. Aí a gente está falando de Cleitinho, estamos falando do Matheus Simões, que é o atual governador, e aí a gente está falando até do Nicolas Ferreira, que apesar de ser deputado e vai continuar sendo deputado, é o maior nome de divulgação eleitoral do estado de Minas. Hoje é o cara que divulga os nomes, principalmente nas redes sociais, é uma grande potência de divulgação, o Nicolas. E por que eu estou falando de eleições? Porque o Rodrigo Pacheco vai ter que participar desse palanque, se candidato ele for. Agora, até o momento, ele não está se manifestando sobre esse assunto, Felipe. Muita gente tenta perguntar para o Rodrigo Pacheco e até há pouco tempo ele dizia que não iria mais participar do processo eleitoral, queria se aposentar e ir para o setor privado. Agora, ele também já tinha dado essa declaração, já havia dado uma declaração que iria para o setor privado, mas também manifestou o interesse depois de ser o candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo pode acontecer. Quando o Rodrigo Pacheco resolve mudar de partido, me pareceu ser um movimento para agradar o presidente Lula. Olha, estou fazendo um movimento para poder subir num palanque junto com o presidente Lula, porque ninguém muda de partido querendo estar no setor privado, né, Felipe? Ou seja, é um movimento para participar do processo eleitoral de 2026. Mas que o Pacheco está caladinho, está na dele, esperando as coisas se acertarem para ele dar a sua palavra, ele está. Ele está fazendo, Felipe, tudo que os assessores de imprensa mais gostam. Tudo que a gente, enquanto comunicador, quando vai ensinar aí para um mentorado, explica. Olha, não dá nenhuma declaração por enquanto, não. Espera o cenário ficar claro para você se manifestar. Então,
Acho que é isso, o Pacheco está esperando o cenário se concretizar para ele dar a sua manifestação. Por enquanto, nada de Rodrigo Pacheco. Para que lado vai Rodrigo Pacheco realmente uma incógnita, né? O fato é que o Lula, né, ao não apresentar o nome do Pacheco ao Supremo Tribunal Federal, queria que o Pacheco abrisse, né, um palanque para ele em Minas Gerais. A gente sabe que o Pacheco vai ter uma eleição difícil, né, esse ano, seja para disputar o Senado Federal novamente, né, seja para disputar o governo do Estado de Minas Gerais, desculpa. Se a gente vai disputar o Senado por Minas Gerais novamente, se é disputar o governo de Minas Gerais. Realmente é uma eleição muito difícil, né, para o Rodrigo Pacheco. Então, a grande chance do Pacheco sair da vida pública, né, porque vai perder certamente, né, o mandato de senador da República e muito possivelmente não vai ganhar as eleições para o governo de Minas Gerais, apesar de Minas Gerais ser uma incógnita também. E apesar do Pacheco, né, nas últimas pesquisas, está realmente muito bem, né, ali em segundo, terceiro lugar. Então, se as eleições fossem hoje, ele provavelmente iria para o segundo turno. Agora, quando eu falo, Neila, que o Lula tem que indicar um nome, né, de perfil técnico ou um nome de um jurista, né, que transite bem pelos dois lados, né, e eu falei o nome do Pacheco, né, a gente sabe que dificilmente o Lula vai indicar o Pacheco ao Senado Federal, mas caso ele queira efetivamente ganhar, né, no Senado Federal a nomeação, o nome do Pacheco é um nome forte. Mas não é, por exemplo, que vem à cabeça e que quer muito ir para o Supremo Tribunal Federal, que transita bem em todos os partidos políticos, é o nome, por exemplo, do Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, né, que quer muito ir para o Supremo Tribunal Federal e, no modo de ver, o nome dele, caso seja apresentado pelo presidente Lula ao Senado Federal, passaria com uma certa margem, né, e seria escolhido seria escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal com uma certa facilidade. Então, o Lula, caso queira realmente mudar, né, o perfil e queira aprovar o nome do Supremo Tribunal Federal, tem que ser um nome com perfil parecido com o Rodrigo Pacheco e do Bruno Dantas, né? E é isso, Neila. Mas realmente, de fato, o Rodrigo Pacheco está calado, né, está jogando parado, não se sabe qual vai ser o movimento novo dele, né, se de fato ele vai ser para o governo do Estado de Minas Gerais, se vai ser para a reeleição, no caso, em Minas Gerais, ou se vai articular com Lula alguma outra possibilidade. Agora, sem sombra de dúvida, na negociação que o Lula teve com o Pacheco, para o Pacheco não ficar tão triste, né, com a nomeação dele ao Supremo Tribunal Federal e tender, né, a disputar as eleições do Estado de Minas Gerais, está também, provavelmente, ser escolhido no Supremo Tribunal Federal no próximo mandato do Lula, ou, no mínimo, né, ter um cargo de ministro no próximo governo Lula, caso Lula ganhe as eleições. Então, realmente, o jogo da política está sendo jogado, Neila.